ter a honra de estar trazendo a palavra do Senhor aos nossos corações. Eu não tenho dúvidas de que Deus já falou conosco nessa manhã. Eu não tenho dúvidas de que Deus já manifestou a sua presença. A presença de Deus é muito real nesse lugar. Nós estamos diante da maior celebração e da última solenidade orientada pela Bíblia Sagrada que pratiquemos, a ceia do Senhor. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Alexandro. Tem sido uma bênção de Deus na minha vida, na integração, no suporte, na ajuda, direção. Deus abençoe o senhor e sua família, os demais obreiros aqui. Deus abençoe todos os companheiros que nos ajudam nessa caminhada. Eu quero convidar-lhes para o texto da ceia, que está em 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios capítulo de número 11. Nós iremos ler apenas o verso de número 26. 1 Coríntios capítulo de número 11, apenas o verso de número 26. Eu louvo a Deus pela vida da minha esposa Camila, que está ali, com o Antônio e o Alain. É uma alegria muito grande, né, pastor, ver a família junto com a gente na batalha. Eu quero dar só 2 avisos antes da gente ler. O primeiro é que eu queria contar com sua inscrição no canal do YouTube. Nós temos um canal no YouTube onde a gente faz comentários bíblicos. E eu queria contar com a sua inscrição, desse apoio, nesse trabalho que a gente faz de comentário de textos difíceis da Bíblia. Então é Antonilson Almeida. Para quem não sabe, Antonilson é hebraico do sertão. Então fica fácil, é bem difícil encontrar outro. Antonilson Almeida. A mesma coisa, eu também divulgo um curso de escatologia. Você que tem dificuldade na leitura da Bíblia, tem dificuldade na leitura do Apocalipse, especificamente, eu vou arrumar nesse curso toda a cronologia dos fatos, propondo, é claro, a nossa visão pré-tribulacional, mas tratando de todos os eventos de maneira sequencial. Todos nós sabemos que uma das dificuldades de ler o livro do Apocalipse está relacionado exatamente à cronologia. O Apocalipse é um livro de parênteses. Você vai numa sequência de fatos, de repente abre um parêntese, fala de um fato que não está na sequência e aí você já se perde. Então esse curso vai te ajudar, é pela Hotmart, e aí os irmãos que quiserem no final é só falar com a gente. Tenho certeza que vai ser esclarecedor. Apocalipse capítulo, já quero pregar sobre Apocalipse. 1 Coríntios capítulo 11, verso 26, leiamos a palavra do Senhor. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Repete comigo, até que venha. A ceia do Senhor é um dos sacramentos da igreja. A ceia do Senhor faz parte da comemoração, da consumação da vitória da igreja sobre o pecado. A ceia do Senhor é um momento de reflexão sobre o benefício que a cruz nos trouxe. Nós somos produto da cruz de Cristo. Nós somos frutos da justificação. E justificação não é o que Deus faz em mim, justificação é o que Deus fez por mim, porque eu não poderia fazer tamanha obra. Então a ceia do Senhor é um momento de gratidão, é um momento de reconhecimento a Deus pelo favor imerecido na cruz do Calvário. A palavra misericórdia e graça são 2 palavras que devem fazer parte da ceia do Senhor, das nossas reflexões. A palavra misericórdia é a junção de 2 palavras, miser e cardia. A palavra misericórdia, no sentido mais etimológico, quer dizer, Deus nos coloca no seu coração. E a palavra graça quer dizer favor imerecido. Então a ceia do Senhor é o produto dessas 2 manifestações do amor de Deus por nós. Estamos aqui nesta manhã conscientes de que nós não somos dignos. A ceia também é um momento de reflexão, onde nós nos encontramos com o nosso limite como ser humano. Nós nos encontramos com a nossa limitação. Então a ceia é a reunião
e a celebração dos indignos, daqueles que reconhecem que se não fosse Cristo, nós não estaríamos aqui para alegrar-nos na presença dele. Mas também a ceia do Senhor é um apontamento futuro para uma promessa. E o versículo que nós lemos aqui nessa noite, nessa manhã, trata disso. É um texto que fala, que é um texto dentro da ceia, que traz um dos propósitos pelos quais a ceia foi instituída por Deus. A ceia foi instituída para nos mostrar que a vida não se limita apenas a esta terra, que a coisa não acontece apenas na horizontal. Existe uma proposta de Deus na vertical. E o foco da igreja deve estar nessa proposta. O foco da igreja deve estar em saber que existe uma esperança da volta do Senhor Jesus Cristo para arrebatar a igreja. Por isso Paulo aconselha aos irmãos que façam isso até que o Senhor venha. Fazendo isso, nós estamos anunciando a morte do Senhor. Mas fazendo isso, nós estamos também deixando claro que a nossa esperança está na certeza de que Jesus está voltando para arrebatar a igreja. Eu quero chamar os irmãos também para uma leitura no capítulo 4 do livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo de número 4, verso 1. Apocalipse capítulo de número 4, verso 1. Vamos ler aí na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo de número 4 e o verso de número 1. Quem encontrou, dá um amém bem forte. Quem não encontrou, diga: eu serei o primeiro a chegar na próxima EBD. Apocalipse 4, 1 declara: depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, como que de trombeta, que eu ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. 2. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que estava posto um trono no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era, na aparência, semelhante à pedra de jaspe e de sardônia. E o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda. João é o protótipo do arrebatamento da igreja. João teve a experiência que serve de tipologia para o arrebatamento da igreja. Nós sabemos que 2 apóstolos tiveram o maior encargo para tratar da vinda de Jesus. O primeiro apóstolo foi o abortivo, o apóstolo Paulo. E Paulo teve a chancela para falar de maneira categórica sobre como Jesus voltará. O outro apóstolo que teve as experiências diretas com Deus, inerente às coisas futuras, foi o apóstolo João. E nesse texto, João está recebendo um convite do céu. Depois de ter uma visão gloriosa do Cristo glorificado no capítulo 1, depois de ver a orientação do anjo dizendo: as coisas que tens visto e ouvido, escreve às 7 igrejas da Ásia. Depois de ter sido orientado no 1:19 a escrever sobre as coisas que são, as coisas que já foram e as que depois destas ainda hão de acontecer. No capítulo de número 4, João agora é convidado para mergulhar na visão que o Senhor está estabelecendo para ele, para nortear a igreja e o mundo concernente aos acontecimentos finais. E o que é interessante, muito interessante, é que no versículo de número 1, mediante o convite que é feito, a Bíblia diz que João ouve uma voz de clamor do arcanjo. E também diz que João vê uma voz como de trombeta, e a voz está dizendo: sobe aqui. João, nós sabemos que a sua pregação incomodou o Império Romano. A sua pregação
estava trazendo desestabilidade no governo do imperador Domiciano. E Domiciano quis calar a voz de João, encerrando ele numa espécie de prisão natural, a ilha de Patmos, no meio do mar Egeu. E a Bíblia diz que quando João é jogado lá, cá fora no império, a comemoração foi feita. Calamos o importuno, calamos aquele que trazia mensagem de instabilidade no império. Mas enquanto, e aqui tem uma palavra de Deus para nós aqui nessa manhã, enquanto alguém pensa que pode calar o teu ministério, a tua voz, te encerrando, propondo isolamento para você, sabe o que Deus vai dizer para você? Sempre haverá uma porta aberta no céu. Sempre haverá uma porta aberta no céu, que proclama a verdadeira mensagem do Evangelho. E a prova disso é que nesse versículo João é convidado a subir. Glória a Deus. É um tipo de arrebatamento da igreja. O arrebatamento de João aponta para o que vai acontecer no futuro com essa igreja que adora e celebra a comunhão da vitória na cruz do Calvário pelo sangue do Cordeiro. João está vendo isso. E nós estamos aguardando esta promessa. Nós estamos aguardando o cumprimento de João capítulo 14, do 1 ao 4. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, eu iria preparar, mas já está preparado. E quando eu for abrir o caminho, eu voltarei novamente para buscar a vós mesmos. Para quê? Para que aonde eu esteja, estejais vós também. Esse é um Cristo que aconchega o desalentado. Esse é um Cristo que acolhe o desesperançado. Porque a palavra é essa. Eu não vou levar vocês simplesmente para o céu, que já é maravilhoso. Não, eu vou levar vocês para mim mesmo. Para que aonde eu esteja, estejais vós também. Olha para o lado, mesmo com a máscara, fecha a mão comigo, dá um toquezinho no ombro do seu irmão e diga para ele assim: você é importante demais. Por você ele morreu na cruz, e por você ele retorna a esta terra, ou nas nuvens, perdão, simplesmente para te encontrar, te abraçar e dizer: valeu a pena os momentos de intempéries na caminhada da fé. Oh glória! Mas a igreja que está aqui embaixo, pastor Alessandro, precisa compreender as promessas acerca da volta. Porque nós precisamos nos situar cronologicamente sobre a vinda de Cristo. A bem da verdade, Paulo escrevendo em 1 Tessalonicenses 5 e verso 3 diz: acautelai-vos porque ele virá como um ladrão na noite. O próprio Cristo declarou, enquanto ser humano encarnado na terra, que só o Pai sabe o dia. Apesar de que hoje, glorificado, ele está com o Pai e é Deus como Pai. Mas ele deixa claro que há aí uma grande incógnita concernente à volta de Jesus. E concernente a isso, o nosso Deus não nos deixa ao léu, o nosso Deus não nos deixa solto na história. O nosso Deus vai nos dar um norte para que nós possamos nos situar acerca da sua vinda, da brevidade desta vinda. Jesus deixou claro no sermão profético de Mateus 24. Mateus 24, do verso 1 ao verso 8, e você pode acompanhar na tua Bíblia aí. Evangelho de Mateus, capítulo de número 24, é o famoso sermão profético. Do verso 1 ao verso 8, declara-nos a palavra do Senhor. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos, eles mostraram a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Eu, porém, vos digo que aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, achegaram ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Só se entende o sermão profético se partir hermeneuticamente das 3 perguntas que foram feitas. O sermão profético se desenrola sobre essas 3 perguntas. E os discípulos
atônitos com a palavra de Cristo sobre o templo, porque o templo é um dos pilares do judaísmo. Para um judeu não existe adoração, para um judeu não existe nuvem da Shekinah envolvendo a congregação sem templo. E Jesus está dizendo, aqui não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribado, porque estrutura sem propósito para Deus não serve, estrutura sem essência de amor para Deus não serve, estrutura só com aparência para Deus não serve. É por isso que nessa igreja nós temos estrutura e temos essência, e vamos ter estrutura melhor ainda, para que a essência exale de maneira mais poderosa ainda. Eita! Aí Jesus vai responder as perguntas, são 3 perguntas em uma. Só que Jesus não começa a resposta com as perguntas na ordem. Ele começa respondendo a segunda pergunta. Ele começa falando dos sinais da vinda. Os discípulos perguntaram, quando serão estas coisas? Quando o templo vai cair. Segunda pergunta, que sinal haverá da tua vinda? Terceira pergunta, e do fim do mundo. Jesus começa com a segunda pergunta dizendo, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos falsos cristos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Primeiro sinal, sinal na religião, sinal no ambiente religioso. Ser falso Cristo não é andar com uma placa ou com uma roupa, como o Henrique Cristo, aquele maluco que anda por aí dizendo que é Cristo, não. Ser um falso Cristo é subtrair a glória que é só dele, em meio a algum tipo de exercício na obra do Senhor. E nós temos muitas estrelas gospel por aí, que não deixam a glória subir, constituindo-se falsos cristos. O segundo aspecto de um falso Cristo é aquele que promove ensinamentos errados. Irmãos, hoje em dia nós estamos vivendo um triunfalismo na fé. Nós estamos vivendo um progressismo na pregação. Hoje tudo se transforma em bênção. Se pega uma pregação de juízo e se consegue com habilidade transformar em algum tipo de triunfalismo. Aí se promove campanhas para arrebatar as pessoas, arrecadar fundos com mensagens que são pregadas de maneira irresponsável, fora do contexto. São falsos cristos. São lobos devoradores, são falsos mestres, se instalando na caminhada da fé da igreja. Mas graças a Deus que ainda tem ambiente onde a palavra é pregada na sua essência. Jesus continua falando dos sinais. E Jesus disse, e ouvireis de guerra, verso 5. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras, verso 6. E olhai, não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes, diga comigo, pestes, e terremotos em vários lugares. Verso 8, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Jesus dá a chave interpretativa para os sinais. Porque normalmente quando a gente fala de sinais, alguém pode se levantar e dizer, mas sempre teve guerra na história da humanidade, sempre houveram tsunamis, sempre houveram terremotos. Como é que isso pode apontar para uma iminente volta de Jesus, para uma volta repentina de Jesus? Como isso pode apontar? Jesus, que é tão maravilhoso e não nos deixa às escuras, vai dar exatamente a chave de interpretação dos sinais. Verso de número 8, olha o que diz. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. O que é que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo, vocês estão vendo esses sinais? Vocês estão vendo as pestes? Vocês estão vendo as fomes? Vocês estão vendo os terremotos que estão vindo em vários lugares? Os reinos contra reinos, nação contra nação, guerras étnicas, desequilíbrio no sentido social. Vocês estão vendo todos esses exemplos por aí? Eu quero que vocês entendam que existe uma chave hermenêutica para interpretá-los. E qual é, Senhor? É que esses sinais devem ser comparados às dores de uma parturiente, às dores de uma mulher grávida. Quem já teve filho aqui? Minha esposa teve filho e eu sofria com ela. Uma grávida, pastor, ela começa tendo sinais bem pequenos e bem espaçados. Mas à medida que a gravidez vai evoluindo, os sinais vão ficando menos espaçados, as dores, e as dores vão ficando mais agudas. Dores menos espaçadas e mais agudas. Quando Jesus diz que isso aqui é semelhante a uma mulher no processo de gravidez, Jesus está dizendo, observem os sinais.
Quando os sinais ficarem mais intensos e menos espaçados, o noivo está às portas. Aí você olha para os últimos 100 anos, só os últimos 100 anos. Nos últimos 100 anos nós tivemos 4 grandes gripes. Gripe aviária, gripe suína, a influenza e agora o coronavírus. 4 grandes gripes em um ano. Você pega as páginas da história para trás, e em 500 anos não aconteceu isso, em um espaço tão curto de tempo. Atenção. Você pega, por exemplo, a quantidade de tsunami que houveram nos últimos 38 anos. Nós tivemos 27 grandes tsunamis em escala de destruição absurda, coisa que não aconteceu em 200 anos para trás. Nós estamos passando por uma pandemia em escala global, e é um grande sinal. Alguém diz, não é um sinal, é mais um evento, é mais uma peste, vai passar. Não é sinal, é porque não está tendo a leitura certa, a interpretação certa da Bíblia. O noivo está voltando, igreja, e nós temos que estar atentos. Por isso nós ceiamos nessa manhã. Para quê? Para anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Jesus está voltando. Mediante a todos esses sinais, nós devemos estar atentos. Inversões de valores, guerras ideológicas. Estamos vivendo agora um ataque à família cristã, e o ataque está ficando cada vez mais, vou dizer uma palavra aqui, sem vergonha. A coisa está ficando cada vez mais acirrada. É sinal da volta de Cristo. Tem gente pensando que a igreja vai triunfar na terra. Tem gente pensando que nós vamos vencer o socialismo, que será o meio pelo qual o anticristo vai governar esse mundo. Nós não vamos vencer o socialismo. Por quê? Porque a promessa para a igreja é outra. Mas em 2 Tessalonicenses capítulo 2 e verso 5, tem uma palavra acerca da igreja, 5 e 6. Mas há um ainda que detém a manifestação do anticristo até que ele se manifeste. Porque se um que o detém, quando for tirado, então ele vai se manifestar. Quem é esse um que o detém? A igreja que nessa manhã adora, engrandece o nome desse Deus que morreu na cruz por nós. Enquanto nós estivermos aqui, haverá resistência para a manifestação do anticristo, muito embora o espírito do anticristo já se manifeste na terra. Diga comigo, eu estou aguardando a volta de Jesus. Eu estou aguardando o soar da trombeta. Vocês se lembram que os 3 versículos que nós lemos lá em Apocalipse, quando João é convidado para subir ao céu, há um fenômeno que acontece ali. Qual é o fenômeno? A voz, o clamor do arcanjo. Qual é o segundo fenômeno? Há um toque de trombeta. João sobe mediante o clamor do arcanjo e ao toque de trombeta. Vá lá para 1 Tessalonicenses capítulo 4. Verso de número 13 a seguir, 1 Tessalonicenses capítulo 4. Esse tipo de assunto tem que ser devagar mesmo. São informações que são cruciais para a nossa caminhada da fé. Porque para quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Mas como nós sabemos qual é a nossa direção, e direção é mais importante do que a velocidade. Quando a gente sabe a direção, irmão, aí a certeza é certa que em detrimento dos buracos no percurso ou desertos, nós vamos chegar lá. Esse Deus é tão tremendo que quando Ele chama os discípulos para navegar durante a noite no mar da Galileia, Marcos 4, 35, Jesus diz, passemos para outra margem, o curso está traçado. Não importa o que aconteça no percurso, o curso já está traçado. Fala com o irmão do lado, me ajuda. Bate no ombro do irmão e diga, o nosso curso já está traçado. Jesus vai voltar. Os sinais evidenciam a volta dele. E agora nós vamos entender como será essa volta. 1 Tessalonicenses capítulo de número 4. Quem achou, dá um amém. E verso de número 13 a seguir. Vamos ler o texto todo. Eita Jesus. Até que até 11. O pastor Alessandro gosta de Bíblia. Por isso que essa igreja é assim, pastor. 1 Tessalonicenses capítulo de número 4. Verso 13 a seguir. Quem achou? Vamos ler? 1, 2, 3 e...
Que maravilha! Quando Jesus sobe em Atos 1 e despede os seus discípulos, depois de 40 dias de instruções com ele pós-arrebatamento, Jesus sobe e o texto diz no verso 10 que ele foi assunto ao céu, envolvido pelas nuvens. Os discípulos estão olhando para cima e de repente descem 2 varões de branco, 2 anjos, e dizem: varões galileus, por que estáis olhando para cima? Esse Cristo que viste subir e ser assunto nas nuvens, há de descer da mesma maneira como o viste subir. Paulo está dizendo a mesma coisa, nós nos encontraremos com ele nos ares. Mas a grande questão aqui é que a vinda de Jesus, a volta de Jesus para a igreja, vai acontecer 2 eventos especiais nesta volta. Primeiro evento, aquele parente seu que já foi, minha mãe que Jesus já levou, que já foi, ela vai ressuscitar primeiro, vai receber um corpo glorioso e subirá, e nós conjuntamente com isso seremos arrebatados e receberemos também corpo glorioso e nos encontraremos com Jesus nos ares. Agora, como é que vai ser isso? Vai ser ao clamor do arcanjo. João, Apocalipse 4, 1, 2 e 3. Ao clamor do arcanjo e sobre o soar da trombeta. Pastor, eu não sei qual é a nota da trombeta. Ninguém aqui sabe qual é o som da trombeta. Mas eu vou revelar um negócio aqui que Deus me deu esses dias, pastor. Quando João ouve o soar da trombeta, a voz diz para João: sobe aqui. Eu não sei a nota da trombeta, mas quando ela tocar, aquele que estiver com azeite, parábola das 10 virgens, vai ouvir uma voz. E essa voz será um convite glorioso: sobe aqui, sobe cá. 1 Coríntios, capítulo de número 15, versos 51 ao 53. Bota aí na tela, bota aí 1 Coríntios, capítulo 15, versos 51 ao 53. Olha o que a Bíblia declara para nós. É Paulo que recebeu a chancela para falar sobre a volta de Cristo. Aí Paulo declara: eis que vos digo diga, igreja, Por que Paulo fala de mistério, pastor? Porque o arrebatamento da igreja foi encoberto aos profetas do Antigo Testamento. A própria igreja, que Paulo chama de mistério, na epístola aos Efésios, capítulo 1, Paulo chama a igreja de mistério. E por que Paulo está dizendo que está anunciando o mistério? Porque os profetas não viram o que vai acontecer com a igreja. Deus tem os seus meios de trabalhar. A revelação de Deus é progressiva, vai ficando mais clara à medida que o tempo avança. Nós somos o mistério revelado de Deus. E que mistério é esse? A união, aleluia, de povos e línguas e nações em um único povo, para a glória do nome do Senhor. E qual é o mistério que Paulo vai anunciar agora? Olha o que diz aí: nem todos dormiremos. Paulo se incluía, pastor, mas todos seremos transformados. Como? Passa. No momento. Essa palavra no momento aqui, ela é tremenda, porque ela tem a raiz na palavra átomo, quer dizer indivisível. É um tempo que não dá para calcular, pelo menos na ótica deles na época, e continua sendo na nossa hoje. No momento. Como? Ante ao toque da última trombeta. Porque a trombeta soará, e nós, os que estivermos vivos, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Agora, para você que veio hoje com uma dorzinha no joelho, uma dor nas costas, um cansaço físico, uma limitação física, olha a promessa de Deus para você aí, e pode estar se cumprindo logo, no espaço que a gente não espera. Olha a promessa, cadê? Verso 53. Os mortos ressuscitarão, porque convém que o que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e o que é mortal se revista da imortalidade.
Adeus dor nas costas, adeus dor no fígado, adeus dor de cabeça, enxaqueca, adeus cansaço físico, acabou, seremos como os anjos, oh glória. Hebreus capítulo 1 diz que nós teremos corpo angelical e seremos glorificados, estaremos para sempre com Ele. Aleluia, aleluia. Eu já vou terminar porque o horário já foi. Quem tem a esperança da volta de Jesus aí nessa noite? Porque a trombeta vai soar, os sinais apontam para a volta de Cristo. Está chegando o momento do encontro da noiva com o noivo. E João viu, depois de arrebatado, um trono. A primeira coisa que João vê ao ser arrebatado foi um trono. Toda a revelação de Deus nos conduz a um trono. Toda a revelação de Deus nos conduz à submissão. Esse negócio de não ter submissão e ter comunhão, viver uma vida de oração, mas ser insubmissa, isso está fora do contexto interpretativo da palavra. Tem alguém pensando de forma diferente. Toda a revelação de Deus e toda a vida de intimidade com Deus nos leva à submissão. Submissão às autoridades constituídas, submissão à presença do Senhor, adequação aos conceitos da igreja. Eu não sei porque que eu entrei nisso aqui agora. Isaías viu um trono e diz: ai de mim. Reconhece a sua humanidade. Moisés viu a plataforma do trono e tremeu diante de Deus e dizia que iria morrer. Aleluia. Ezequiel no cativeiro babilônico vê os céus abertos, vê a nuvem da glória de Deus aonde o Senhor desce na terra e foi confrontado na sua humanidade. Quanto mais eu vejo a revelação de Deus, quanto mais intimidade eu tenho, mais eu desço na presença, mais reconheço a minha finitude, a minha humanidade, que não sou nada, que não tenho. Estamos lendo errado o texto. Não são os humilhados que serão exaltados, são os que se humilham. O texto a gente está criando um texto que não existe. Porque tem gente que fica, pastor, se autocomiserando, sentimento de autocomiseração, pena de si mesmo. E aí fica dizendo: Deus vai me exaltar um dia. Aquela irmã vai ver, aquele irmão vai ver, aquele chefe vai ver, Deus vai me exaltar um dia. Não, irmão, Deus só exalta quem se humilha. E nessa manhã Deus está falando aos nossos ouvidos: para quem se humilha tem céu aberto, para quem se humilha tem trono de honra, de glória para contemplar, para quem se humilha tem alvo, tem objetivo final, para quem se humilha tem presença envolvendo e justificando a existência. Aleluia. Mas eu quero terminar, pastor, com um grupo de pessoas que está por aí e está invadindo a igreja. Porque hoje está na moda na igreja que ser inteligente é ser calvinista e pós-tribulacionista. Eu não sei se vocês já ouviram essa palavra, esse palavrão. Pós-tribulacionismo. São aqueles que acreditam que a igreja vai ficar na grande tribulação e que Jesus só vem uma vez, conforme o sermão profético Mateus 24, verso 30. Quando ele desce no Monte das Oliveiras e todo olho verá e toda língua confessará. É uma interpretação errada do sermão profético, desse texto especificamente. Porque esse texto é uma resposta feita a perguntas que judeus fizeram. E para judeus Jesus vai voltar assim visivelmente. Mas para a igreja é um mistério, disse Paulo. Para a igreja o negócio é diferente. Então a segunda vinda de Cristo se divide em duas etapas. Primeira etapa, 1 Tessalonicenses 4:17, ele virá nas nuvens para a igreja. Essa vinda é só para a igreja, é só para quem está fiel, é só para quem persevera. Mas também ele virá numa vida visível, no final da grande tribulação. Aí é para os judeus, é para quem ficou. Mas os pós-tribulacionistas, e tem muito na internet, estão ensinando nas nossas igrejas que Jesus só vai vir no final. E que portanto a igreja vai passar pela grande tribulação. Aí eles usam Apocalipse 7 para falar dos santos que sofrem lá. Os santos que sofrem lá são aqueles que não aceitam o sinal da besta. Por isso a palavra santos.
Mas nessa manhã eu vou provar para você que a igreja não vai passar pela grande tribulação, usando o próprio Apocalipse. Os primeiros 3 capítulos do Apocalipse é João recebendo uma revelação transcendental de Cristo, o Cristo glorificado. E depois o Cristo glorificado, na figura do anjo, manda João escrever 7 cartas às 7 igrejas da Ásia. Ai, recebe essa palavra, é para alguém aqui agora. Se tentarem te limitar em alguma área da tua vida, Deus sempre vai te usar em outra área. Domiciano tentou calar João, a voz dele: vamos encerrar na ilha, acabou. Mas João ouvia, João via e João escrevia. É por isso que o anjo diz: João, o que tens, escreve e envia. Ninguém vai te parar. Recebe essa palavra profética nessa manhã. Ninguém vai parar o teu ministério na terra. Não importa se vem bloqueio, se vem dificuldade, Deus sempre vai prover uma forma de te usar. Amém. João escreve as 7 igrejas, e igrejas vai até o capítulo 3. A palavra igreja, eclésia, no grego, só vai até o capítulo 3. No capítulo 4 de João, nós lemos aqui nesta manhã que João foi arrebatado, junto à voz de arcanjo e com o soar da trombeta. Então no capítulo 4 de Apocalipse, João foi arrebatado. E aí João tem uma visão do que vai acontecer, tanto na grande tribulação, quanto no milênio, e quanto depois nos novos céus, nova terra e nos julgamentos. João tem uma visão dos acontecimentos futuros, a partir deste arrebatamento do capítulo 4. E aí começa a visão. No capítulo de número 5, aparece o livro da redenção e os 7 selos. E é anunciado no versículo de número 8, aquele que é digno de abrir o livro e desatar os 7 selos, o Cordeiro de Deus, que foi morto e ressuscitou. E comprou povos de línguas e nações, e fez destes povos uma igreja para a glória dele. No capítulo 6 surgem os 4 cavaleiros do Apocalipse. Aonde é que está a igreja? No capítulo de número 7, os mártires da glória, aqueles que vieram da tribulação, que morreram negando o selo do anticristo. No capítulo de número 8, são tocadas as 7 trombetas. No 9, as trombetas executam o seu poder de destruição. Não é o diabo que está destruindo, não é o diabo que está penalizando a terra, é Deus. As trombetas são dele, os selos são deles. E que tipo de pena é essa? Para quem não aceitou a Jesus, para quem não recebeu a Jesus, para quem não viveu uma vida íntegra na presença do Senhor aqui na terra. É por isso que as punições do Antigo Testamento são para Israel. Por isso que os profetas viram uma grande tribulação, o dia da ira de Deus para a nação de Israel. As próprias 70 semanas de Daniel, que se desenrolaram 69 em Israel, a última semana, que é a grande tribulação, vai vir para Israel. Porque no verso 24 do capítulo 9 diz: 70 semanas estão estabelecidas sobre o teu povo e sobre a cidade santa, sobre Israel e a cidade santa. 69 se cumpriu historicamente. Falta uma. O que a igreja tem a ver com isso? Mas vamos continuar no Apocalipse. Apocalipse de número 10 diz: aparece um anjo com um livro na mão. Cadê a igreja? Apocalipse capítulo de número 11, se manifesta as 2 testemunhas. Cadê a igreja? Apocalipse capítulo de número 12, a mulher e o dragão, uma simbologia de Satanás e a nação de Israel sendo perseguida. Cadê a igreja? Capítulo 3, surge a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra, o anticristo e o falso profeta, para reinar na grande tribulação. Cadê a igreja? Capítulo de número 15 e 16, são as 7 salvas da ira de Deus, as sentenças sobre aqueles que estão na grande tribulação. Cadê a igreja? 17, aparece a mulher vestida de escarlate, uma menção profética, um quiasmo que aponta para Israel. A mulher vestida de escarlate, aquela que deu a luz ao Cordeiro, que veio para vencer o pecado e tornar possível esta igreja ceiar nesta manhã. Cadê a igreja? Verso 18, vem as 4 vozes da queda de Babilônia, o sistema que estará imperando.
pautado no socialismo, islamismo, comunismo, vai cair por terra. Cadê a igreja? Mas quando chega em Apocalipse 19, João vê um cenário diferente. João vê a Nova Jerusalém. E paralelamente a tudo que está acontecendo e que já foi visto, João vê a igreja adornada com vestes de linho, assentada num banquete, num casamento glorioso com o noivo. João vê a igreja glorificada. João vê a igreja em um cenário diferente. A igreja que foi arrebatada está sentada na mesa do Cordeiro, participando das bodas. Aleluia! Depois que João vê a igreja, Jesus chama para ele a palavra. João, olha para cá. Chama a atenção para Jesus. Aí Jesus diz assim: João, diz para eles lá na terra. Apocalipse 22, 12. Eis que cedo venho, e o meu galardão está na minha mão para dar a cada um segundo as suas obras. João desce. E quando João desce, pastor, o primeiro sentimento de João está no último versículo do último capítulo de Apocalipse. O Espírito e a noiva dizem: vem. Quem ouve, diga: venha. A última frase em aramaico: Maranata. É como se João dissesse assim: eu quero voltar logo. Eu quero voltar para as bodas, eu quero voltar para a cidade santa, eu quero voltar para aquele ambiente onde o rio da vida alegra a cidade, onde Jesus é o sol da justiça. Por isso, quem já preparou as vestes nesta manhã, levanta comigo, levanta do seu lugar. Eu já coloquei as vestes brancas, estou só te